Novo Nissan Kicks 2025. Conheça agora a nova geração do maior sucesso de vendas da Nissan no Brasil. Pois ele será o melhor Nissan nacional já produzido por aqui. E finalmente virá com um moderno motor turbo. Pode vir até com motor híbrido, pois já existe uma versão híbrida da atual geração à venda na Tailândia e outros mercados asiáticos. O novo Nissan Kicks vem até com um moderno teto panorâmico como presente nos atuais lançamentos chineses. E tem até a opção de escolher a luz ambiente do seu interior, além de opção 4x4. Pois vem comigo então conhecer o que pode ser o seu novo SUV compacto. Que nem é tão compacto assim, pois ele tem agora dimensões de SUVs médios, como o Jeep Compass ou até o Toyota Corolla Cross. Pois é, pessoal legal aqui do canal, se a Nissan quiser, teremos um concorrente japonês nacional de peso para HR-V, T-Cross, Tracker, Jeep e até para o Corolla. Até para os chineses da BYD e Great Wall Motors. Afinal, as chinesas estão encolhendo seus SUVs e lançando modelos mais compactos e mais baratos para crescer em vendas por aqui. Em termos de design, o novo Kicks, o chute da Nissan, se inspirou literalmente nos tênis. Será que é para chutar a concorrência? E também, de acordo com o seu designer Marcus Quach, o design do novo Kicks foi inspirado nos capacetes e no visual dos jogadores de futebol americano, pois a grade da dianteira agora representa a proteção metálica destes capacetes, com as luzes diurnas em barras integradas à grade, remetendo a pintura preta nos olhos dos jogadores. E os paralamas mais largos seriam como as ombreiras dos jogadores de futebol americano. Já a inspiração dos tênis, de acordo com Kim Lee, o design sênior da Nissan, foi utilizada para desenhar um padrão rachurado na base dos para-choques e nas saias laterais das portas do novo Nissan. Uma forma de a Nissan brincar assim com o significado do nome Kicks, o chute da Nissan. O design da lateral segue com uma elevação pronunciada na altura do porta-malas, muito semelhante à atual geração, porém mais suave do que antes. Já a traseira tem um novo design único, com as lanternas num formato de um L invertido. E aí, será que estas referências aos tênis e ao futebol americano vão fazer sentido para o gosto do brasileiro? Eu gostei da ousadia, sai da mesmice dos carros todos parecidos que temos por aí. E sabe do que mais eu gosto? Do seu like e do tapa do dedão de cara legal aqui pro canal, para levar essa novidade a mais pessoas legais como você. Pois é uma senhora novidade. Olha este painel digital integrado com a multimídia. Dá um chute no design conservador do novo T-Cross restilizado. E quase não mudou nada, né, pessoal? E lembra muito o design do painel do novo Creta restilizado, que já mostramos aqui no canal. Salva este card aqui em cima para ver depois, que será outro lançamento de peso chutando a concorrência. A Hyundai também não está para brincadeira. Até o sistema de som premium da Bose, que pode vir no atual Kicks até no encosto de cabeça do motorista, recebeu um upgrade e agora passa a vir também no banco do passageiro. O passageiro também terá o seu som na cabeça. Apesar que eu não sei se eu ia gostar de um som na minha cabeça. Me diz aí, você dono de um Kicks da atual geração, que tem esse opcional no seu Kicks, vale a pena? Funciona? Faz sentido? Ou é marketing exagerado da Nissan? E antes que você ache que o design bombado do novo Kicks é só apelo de marketing, calma meu pequeno polegar, que o Nissan Kicks chutou todas as dimensões para cima e bombou de tamanho de verdade. Ele virou praticamente um SUV médio. São 5,6 centímetros a mais de comprimento, 4,36 metros no total, 3,6 centímetros a mais de entre-eixos, um total agora de 2,65 metros, aumentando, segundo a Nissan, o espaço para as pernas do banco traseiro em 2 centímetros. Pessoal, o entre-eixos do novo Kicks é maior do que o Corolla Cross. E o Kicks tem agora 4 centímetros a mais de largura, que chega a 1,80 m, praticamente a largura de um Jeep Compass, que tem 1,81 m. A Nissan diz que com isso o espaço para os ombros cresceu 4,3 centímetros. Pois é, o Nissan Kicks está bombado, fortinho, que nem os jogadores de futebol americano em qual seu design se inspirou. Isso graças à troca da plataforma.
sai a antiga plataforma V, a mesma plataforma construtiva do Nissan Versa atual, substituída pela nova plataforma CMF-B da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. É a mesma plataforma do Mitsubishi X-Force que você já deve ter visto aqui no canal. O novo Nissan Kicks não só cresceu, como evoluiu, tanto que trocou a suspensão traseira de eixo de torção pelo sistema Multilink independente, fazendo com que pela primeira vez ele seja agora oferecido até com tração 4x4. Gostou, né? Então já se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos de notificação para ficar sabendo de outras novidades como esta. Pois outra evolução será a chegada de uma nova motorização, o moderno 1.0 Turbo. Não que o atual 1.6 seja ruim, por sinal é uma das melhores opções para você comprar um usado ou seminovo, pois como o motor aspirado, dificilmente esse motor dá problema por falta de manutenção, como pode ocorrer mais facilmente com os motores turbo. E para não ter dor de cabeça na hora de você comprar o seu, você já sabe, utilize os serviços da Olho no Carro, parceira aqui do canal, para checar o histórico do veículo antes de comprá-lo. Link com desconto no primeiro comentário aqui deste vídeo, assim como nossas demais dicas de produtos para o seu dia a dia. Agora, um erro que a Nissan pretende repetir aqui no Brasil e que eu peço a sua ajuda para comentar aqui no vídeo para levarmos esse vídeo até a Nissan e fazer com que ela mude de ideia, pois a Nissan pretende manter a atual geração do Kicks em linha, reestilizada novamente, mas com outro nome. Sim, com outro nome! Assim como a Nissan já fez com o Versa, quando passou a chamá-lo de V-Drive na troca de gerações. Você aí se lembra de que carro é o V-Drive? Pois bem, ao meu ver, isto é um chute no pé do atual dona de um Kicks. Só gera confusão no mercado de usados e seminovos para os próximos donos. Lembram dos comerciais engraçados da Sempre Toshiba? Novo CD Studio System Toshiba. Sempre Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Ô dona Nissan, os seus japoneses não estão sendo mais criativos que os dos outros. Faça como a Hyundai, que também manteve o Creta de geração anterior em linha, mas com o nome de Creta Action, sem ter do lado da montadora de poder manter uma versão mais em conta para o consumidor, como opção de entrada, e tem até seus benefícios para os que já compraram o carro, pessoal, pois tende a assegurar a desvalorização da geração que sai de linha, já que ela não sai totalmente de linha, além de ter o potencial de baixar os custos de manutenção no longo prazo, já que com mais veículos sendo vendidos, mais tempo de mercado da mesma geração, aumenta-se a escala de peças. Me diz aí o que você achou dessa estratégia de manter a atual geração do Kicks em linha com um novo nome. Será que ele vai se chamar de Kichute? Pois outra criatividade estranha dos japoneses da Nissan é que ao invés de usar o novo motor turbo da parceria da Renault Mitsubishi Nissan, o 1.0 mais forte do mercado hoje à venda no Brasil, inclusive, recém-lançado no Renault Kardian, ela preferiu desenvolver um novo motor turbo em cima do antigo 1.0 de 3 cilindros da geração do March. Ou seja, não vai ganhar a escala de peças da parceria, não vai ter o mesmo motor à venda no Brasil em mais veículos para facilitar a manutenção dos compradores. Será que o ex-presidente da Renault Nissan, o Carlos Ghosn, está certo que a nova parceria da Nissan com a Honda já está virando uma aquisição forçada, mudando também os rumos da companhia por aqui? Pois nos Estados Unidos, a Nissan quer mudar o seu rumo no mercado, oferecendo mais equipamentos no Nissan Kicks. Pois desde a versão de entrada do Kicks, na terra do tio Sam, a Nissan oferece de série controle de cruzeiro adaptativo, faróis de LED, tela sensível ao toque de 7 polegadas, frenagem automática de emergência, assistente de farol alto, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, alerta de saída de faixa, frenagem automática em manobras de ré, ou seja, vários e bons itens de segurança desde a versão básica. Já no Kicks topo de linha, a versão SR, você encontra o belo painel digital integrado com a multimídia, que totaliza uma tela de 24 polegadas, e vem até com o sistema ProPilot da Nissan. Olha isso, gente, o Nissan Kicks até dirige sozinho para você. Já o belo teto panorâmico, o som Bose na sua cabeça
e a tração 4x4 são opcionais. Agora, o que assustou o mercado americano no lançamento foi o preço. São 23.220 dólares na versão de entrada, mais ou menos 126 mil reais se a gente converter o dólar para o real, chegando a 29 mil dólares ou quase 160 mil reais na versão topo de linha. Pode até parecer pouco para os nossos padrões de preço nas alturas dos carros brasileiros, mas tenha em mente que nos Estados Unidos um Toyota Corolla começa por 20 mil dólares. Ou seja, um Nissan Kicks já começa 3 mil dólares mais caro que um Corolla. E se considerarmos, para nós brasileiros, que temos infelizmente uma carga de impostos nos automóveis mais alta, por volta de 40% aqui no Brasil, contra apenas uns 10% nos Estados Unidos, essa versão de entrada do Kicks, convertendo em valores e adicionando os impostos aqui, ficaria custando por volta de 160 mil reais. Se vier, obviamente, igual à americana. O que explica por que a Nissan deve manter o Nissan Kicks atual em linha com outro nome. E eu me arrisco a dizer, inclusive, que é provável que esse Nissan Kicks perda equipamentos e, quem sabe, até a suspensão traseira multilink, pois projeto de eixo de torção já existe, já que a plataforma é a mesma do Mitsubishi X-Force, e o Mitsubishi X-Force vem com eixo de torção. Para, no final, o projeto não ficar custando os olhos da cara aqui no Brasil. E você, o que acha? Com essas atualizações, continuar sendo um sucesso de vendas? Pois o Nissan Kicks foi o 6º mais vendido em 2023 e este ano é o 4º SUV mais vendido do Brasil. É realmente um sucesso garantido da Nissan. Pois é, o pequeno chute da Nissan está mais para a força do Godzilla, o Nissan GT-R, quando olhamos como sucesso de vendas. Será que com a nova geração ele vai se manter no topo? Ou crescer ainda mais? Comenta o que você acha, vejo você agora nos próximos vídeos aqui do canal.